Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula hoje, o nosso revisaço. Temos aí apenas 2 alunos, Alessandro e Antônio. Obrigada por terem vindo para essa aula. É um feriado, mas a gente está aqui para aprender, aproveitar essa oportunidade. Seja bem-vindo, professor Rafael, sejam bem-vindos, alunos. E vou deixar o professor com a palavra. Aproveitem, tirem todas as suas dúvidas. As nossas aulas, a gente ainda não tem uma previsão certa da data que a gente vai retornar, mas a gente acredita que no início de julho. Então, para que vocês não voltem às aulas enferrujados, a gente tem essa oportunidade agora para vocês reverem conteúdos, para quando a gente voltar, vocês voltarem com gás total. Eu vou abrir aqui o microfone do professor. E a aula é sua, professor. Professor Rafael? A gente está sem seu áudio, viu? E agora, estão ouvindo? Pronto, agora sim. Pronto. Bom dia, galera. Bom dia, Alene, bom dia a todos, né? Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje vamos fazer a revisão, né, do nosso material. E quando se fala de revisão, nada melhor do que começar pelo começo, né? Então, eu peguei aqui os 4 primeiros módulos, né? E trouxe para vocês aqui. Tem algumas coisas que realmente estão no material para vocês estarem se identificando, voltarem aqueles assuntos que foram dados em sala de aula, para vocês tirarem dúvida. Algumas coisas a gente também já falou, a gente teve a oportunidade de ter outras aulas aí e teve bons proveitos, né? Então eu trouxe aqui o material aquele lembretezinho do que foi dado em sala de aula. E espero que vocês aproveitem aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas, podem ir aí deixando no chat. E aí a gente vai tirando ao longo da aula ou no finalzinho a gente tira todas as dúvidas aqui. Eu estou à disposição de vocês. Então, lá no comecinho a gente já fez isso, slide hoje também. Então, nada melhor do que começar com a invenção do ar-condicionado, que tem como nosso inventor o Sky, que foi lá no início do século XX, né? Em 1902, que teve a brilhante ideia, né, de inventar o ar-condicionado, né? Mas não era a sua intenção real, né? O ideal, como ele trabalhava na indústria de celulose, o interesse dele era climatizar o ambiente, manter os equipamentos com a temperatura mais baixa e
extrair a umidade do ar, né? Sabemos que a celulose, né, o material, o papel, quando ele tende a estar próximo à umidade, ele tende a ganhar volume, ele enche, e isso não era bom para a indústria de celulose. Então, esse Carrier teve a brilhante ideia de fazer um equipamento que reduzisse essa umidade no ambiente e também reduzisse a temperatura, né? Como foi dito em aulas anteriores, nós sabemos que a alta temperatura ela atrapalha o desempenho dos equipamentos, aumenta os desgastes, reduz a produção. Então, trabalhar com temperaturas amenas ajudava nisso, não somente na extração da umidade do ar, né? Em 1920, né, no final da década de 20, popularizou, né? Aí vocês imaginam, foi inventado em 1902, mas só veio popularizar em 1920. Isso não quer dizer que essa ideia só veio a público 18 anos depois. Isso quer dizer que a ideia foi aprimorada, foi estudada, né? De que forma isso poderia ser comercializado, né? De uma certa forma, foi uma revolução industrial da época. Então, esses 18 anos foram de trabalho, de aprimoramento, de estudo. E também, naquela época, a questão do marketing, da propaganda, era muito difícil. Não tinha meios de comunicação que levasse o conhecimento em massa, né, como temos hoje, né, através aí da rádio, TV, internet. Naquela época, poucas pessoas tinham uma TV, né? Imagine, computador na época, eu acho que nem existia, né, há 100 anos atrás, né? Então, foram grandes dificuldades, né, para que esse produto venha a ser conhecido, né? Mas com o decorrer do tempo foi ganhando espaço e começou a se popularizar no final da década de 20, né? E aí sim, para vocês verem que as coisas antigamente aconteciam com um pouco mais de lentidão, né? Quase parando, mas era normal para a época, né? Devido à falta desses veículos de comunicação, né? E aí o seu primeiro comercial veio surgir no final da década de 50, que foi o primeiro comercial na TV. E aí, como vocês tiveram a oportunidade de ver em sala de aula, era um comercial simples, não tinha divulgação da marca, não tinha divulgação do produto, né? Nem a imagem ilustrativa, não tinha, né? Falava-se do conceito, da sua função, das suas melhorias, mas não falava do produto em si, né? Mas fui ganhando espaço e também, antes de chegar, né, nas residências, tive um grande ganho industrial, né? Por quê? Porque foi com o intuito de baixar a temperatura do ambiente e reduzir a umidade do ar, mas não só para as fábricas de celulose, né? Mas toda a indústria em si, né? Que precisava disso, né? Ter um ambiente salubre para os funcionários, ter uma temperatura ideal para os seus equipamentos, né? Melhor desempenho, menos umidade no ar. Então, isso aí foi um ganho muito grande para a indústria na época, né? Então, foi a invenção que fez parte da revolução industrial na época. Nós vimos também, né, em sala de aula, grandezas de medidas, né? Vimos lá o comprimento, que é muito utilizado em medidas de tamanho. Sua unidade é o metro e representa pela letra M. Então,
uma medida que a gente utiliza muito na climatização, que são a metragem, o centímetro. Temos também, né, outras medidas de comprimento, como decâmetro, como quilômetro, como milímetro, mas nós utilizamos na climatização a metragem, a medida de comprimento de metro, né? Nós vimos também, né, a área, e por sua definição, a área é a quantidade de superfície que cada objeto ocupa, sendo que por objeto qualquer um ambiente físico e que nos referimos, por exemplo, sala, quarto. Na área residencial, nós temos também aí, né, salões, restaurantes, igrejas. Então, qualquer área que venha a ser medida, né, que a gente possa estar tirando a sua medida para estar fazendo um eventual trabalho, né. Nós já vimos que aqui nós temos as referências de áreas, né. Eu trouxe aqui um cálculo básico aqui para vocês que a gente tem no material lá. Não precisa anotar, é só acompanhar aqui. Caso de dúvidas, deixa aí no chat, que a gente pode estar respondendo logo à frente, né? Então, a área nada mais é do que, imagine um quadrado ou um retângulo, e a área é a medida de um lado versus o outro lado, né? No nosso caso, a gente pode estar medindo aqui largura e comprimento, né? Largura e altura. E aí a gente tem o resultado do metro quadrado, né? Aqui a gente exemplifica aqui embaixo, a gente tem aqui a área de 2 metros vezes uma outra área de 2 metros, suponhamos que seja uma área de comprimento e outra de largura, nós temos um total de 4 metros quadrados, né? E é fundamental para que a gente faça esses cálculos para a medição diária, para a gente estar executando o serviço de instalação de condicionadores de ar. Temos aqui no outro lado aqui outra fórmula, que também bem simples, né? Fórmula básica aqui de volume. Bem simples aqui, fórmula básica de volume, que é volume é igual a um lado vezes um outro lado vezes um outro lado. Ou seja, aqui trazendo para o ambiente que venha a ser climatizado, nós suponhamos que nós temos largura, comprimento e altura. E a gente fazendo esse cálculo, a gente consegue o volume cúbico do ambiente, né? Então, eu trouxe um cálculo aqui simples, como exemplo, que dá 5 metros. Suponhamos que seja uma área, um quarto, de 5 metros. Um quarto não, aqui está para uma sala comercial, né? A gente tem 5 metros, 5 metros de largura por 5 metros de comprimento e 5 metros de altura. Isso nos traz 125 metros cúbicos, que é uma área total em volume, não em metragem quadrada. A metragem quadrada, a gente mede somente a parte superficial do ambiente. E na questão do volume, a gente mede toda a área, todo o preenchimento do ambiente. Ainda em grandezas de medidas, temos lá o tempo, né, que foi dado em sala de aula, e eu trouxe aqui para vocês estarem relembrando, né? O tempo nada mais é que o período que separa dois pontos, usando como base para classificar um evento, sendo esse ponto que pode ser em segundos, em minutos ou horas. Ou seja, o que é o tempo? O tempo é o deslocamento de um ponto e outro. Ou seja, é o que tem
entre um momento e outro. Então, a gente tem aqui valores de conversões aqui, né, de tempo, né, no qual a gente utiliza muito, que é o segundo, minuto e a hora. E nós temos aqui, iniciando aqui com 60 segundos, que é igual a 1 minuto, e 60 minutos, que é igual a 1 hora, né? Mas nós vemos que é inversamente proporcional do outro lado aqui, que a gente vê que 1 hora dividida por 60 minutos é igual a 1 minuto. E 1 minuto dividido por 60 segundos é igual a 1 segundo. Então, são medidas que são inversamente proporcionais. Falamos também sobre temperatura, né? Chamamos de termologia a parte da física que estuda o fenômeno relativo ao calor, aquecimento, resfriamento, mudanças de estado físico e mudanças de temperatura, etc. Então, a temperatura é tudo que se refere a mudança de clima, de resfriamento, de aquecimento, tudo que venha mudar o estado de temperatura desse produto, ambiente ou o que seja, né? E nós temos como medidas padrões, né, que é os graus Celsius e o Fahrenheit, né? E mais para frente eu vou estar mostrando para vocês uma tabela detalhando eles. Pronto. Aqui, ainda em medida de grandezas, a gente tem uma tabela referente aos graus Celsius e aos graus Fahrenheit, né? E aí a gente vê que tem uma discrepância de um grau para outro, porém, entre eles, as medidas são próximas, né? Então, a gente tem aqui 22 graus Celsius é igual a 73 graus Fahrenheit. Mas também vimos aqui que de 73 graus Fahrenheit para 74 graus Fahrenheit, que é um grau a mais, não tem tanto distanciamento, né? Mas, se você tenta comparar uma medida com outra, você pode acabar se atrapalhando, porque são medidas que têm valores totalmente diferentes. Então, é sempre bom estar acompanhando as tabelas, as referências a essas temperaturas, que vocês não venham se confundir, não olharem apressadamente e acabar confundindo, né? Porque as referências de numeração são bastante parecidas. E se você vai no olha a referência do grau referente, você pode estar achando uma temperatura incorreta, né? Então, você chega aqui, você precisa de temperatura de 22 graus. E aí ela está em Celsius, mas você não compreende essa tabela em Celsius ou não vê que está em Celsius, ou em Fahrenheit. Quando você olha e observa, a medida está lá em 72 graus. E você acha que esse 72 graus é em graus Celsius, né? Mas essa temperatura para graus Celsius é muito elevada, né? A depender da altitude, ela está próxima do ponto de ebulição, né? Aqui a gente, aqui na nossa área, a gente tem uma medida de ebulição de 100 graus Celsius, né? Mas a gente tem lugares com bastante altitude no qual o ponto de ebulição ele é reduzido, né? Então isso quer dizer que vocês devem se atentar bastante para isso aí, o tipo de medida, né? Sr. Rafael, Apesar que aqui no Brasil é muito comum. Sim. Eu acho que tem Pode um falar, aluno que Lene. está com alguma dúvida. Posso liberar o microfone para ele aqui? Pode liberar. Raimundo, pode falar. Fala, Raimundo. Eu acho que ele está sem áudio. Ele pediu para falar aqui, mas não está ouvindo a gente. Raimundo, Caso ele não consiga, ele pode reportar aí no chat aí e você Isso. repassar a pergunta.
Chama no chat, Raimundo, que eu acho que você não está ouvindo a gente, talvez, não sei. Mas eu já mandei uma mensagem para você, tá bom? Pode continuar, professor. Pronto. Então, a gente se atentar bastante a isso, apesar da gente, aqui no Brasil, a gente usar muitos grossos, né? Mas muitos produtos são importados, principalmente na área da climatização, e podem vir tanto com as duas medidas ou somente com Fahrenheit, né? Se for um produto que não tem uma versão global, né? Então ele pode vir somente com a medida em Fahrenheit. Então é bom se atentar a isso daí, diferenciar. Hoje a gente tem vários conversores aí na internet aí de graus, tanto os Celsius como o Fahrenheit. Então é só converter e ver rapidinho para não ter problema, né? Aqui eu peguei uma tabela aqui com essas referências em esses graus, porque é a temperatura que geralmente nós trabalhamos, né? Que é entre 22 e 25 graus, né? Para a área de climatização. Então, se vocês compararem com a medida de graus Fahrenheit, nós temos valores bastante altos, né? Então, praticamente 50 graus de diferença. Mas isso não é padrão. A depender da temperatura, mais alta ou mais baixas, esses valores podem aumentarem ou diminuírem. Então, não tem uma referência padrão entre Fahrenheit e graus Celsius, um distanciamento entre outros. São bastante discrepantes, então é bom sempre estar acompanhando uma tabelinha referente a esses graus aí. Existem outros graus, outra medida também de graus, mas que eu não vou estar falando aqui para não estar confundindo a cabeça de vocês, como na nossa área de climatização se refere somente a esses dois tipos de graus aí, a gente vai estar trabalhando somente com eles. Nós vimos também a medida de grandeza, que é a pressão, né? Pressão, que é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição, né? A gente tem aqui, ó, aqui embaixo eu deixei aqui a fórmula aqui de pressão para vocês estarem, caso vocês queiram anotar tudo, mas também tendo material, pode não estar com essas mesmas referências aqui, mas o que eu vou passar para vocês aqui vai ser bastante simples de entender. Eu tentei trazer para a forma mais simples para que vocês tenham melhor compreensão e maior aproveitamento. Então a gente tem aqui que a pressão é a força dividido pela área, né? É a força exercida em uma área. Então, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. E aqui a gente tem uma força, né? Força, né? Que é pressão, que é peso, né? De 20 quilos, que está sobre uma área de 5 centímetros, né? E a gente tem o quê? Uma pressão de 4 alguma coisa. Então, você tem aqui 20 quilos sobre uma área de 10 centímetros, o que equivale a 2P, que é 2 valores de pressão. Então, se vocês observarem, quanto menor a área, maior a pressão. E quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Né? Lá no material de vocês, a gente tem um exemplo que é referente a um sapato feminino, no qual o seu peso está distribuído em diferentes áreas, né? Que tem a parte da frente, que é mais larga, que é pelo calçado, e a parte de trás, que tem o bico fino, que tem uma área extremamente menor, né? E lá nós vemos que, apesar de termos o mesmo peso sobre o sapato, a gente tem uma pressão maior no fundo, que é a parte do bico fino. Então, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão exercida.
Quanto Professor, maior a área for, sim. no caso de ar-condicionado, de uma área que a gente vai precisar instalar, a gente precisa calcular pressão ou alguma coisa assim ou não? Para a área, não. A pressão a gente está utilizando para a pressão do compressor, pressão do nível de gás, né? Mas é bastante importante a gente saber isso, porque o compressor ele tem uma área determinada e a gente tem que trabalhar com as pressões ideais, né? A Essas gente pressões já também tem vêm, pressão no sistema de... Sim, essa pressão ela pode já falar, vem, Lene. essa pressão ela já vem identificada no compressor, já tem essas informações lá? Ou a gente precisa saber que pressão ele tem que trabalhar? Geralmente, isso. Geralmente, o fabricante ele disponibiliza no manual toda a pressão de trabalho do componente. Então, é sempre bom estar verificando no manual a pressão de trabalho do compressor para que a gente possa identificar. Mas só que muitas das vezes a gente trabalha diversas das vezes com equipamento e acaba tendo essa necessidade de estar calculando a pressão, de estar verificando a pressão no manômetro, né? Então é sempre bom a gente ter esse conhecimento. E até porque você olhar um equipamento, ver a nomenclatura dele lá e não saber o que significa, né? Então é bom que a gente tenha essa noção básica de pressão, né? Quanto menor a área for, maior vai ser a pressão. Tem um compressor de 9.000 BTUs, uma quantidade de gás para um compressor de 12.000 BTUs, a gente vai ter uma pressão maior do que o compressor comporta. E isso não é o ideal. O ideal é que ele esteja com a sua pressão adequada. E nós sabemos também que o gás, quando ele está com a quantidade inadequada, a sua temperatura modifica e isso pode afetar no desempenho do equipamento. Então, é bastante importante que ele esteja com a pressão ideal. Na dúvida, eu vou estar mostrando, acho que no finalzinho tem etiqueta de informação, eu não sei se tem pressão, mas geralmente vem a pressão do equipamento e é sempre bom estar olhando. Caso não tenha, é só olhar no manual do fabricante, ou se não tiver o manual, vai no site do fabricante, dá uma olhada, bota a referência da máquina, o modelo, e lá vai estar todas as características que devem ser feitas no equipamento, que devem Maravilha, obter no professor. equipamento, Obrigada. né? Nada. Nós vimos também o vácuo, né? O vácuo é a ausência de matéria, ou seja, a ausência de líquidos, gases e sólidos. Nós falamos muito sobre isso, mas é muito importante, devemos sempre estar atentos a isso aí. Então, qual é a função do vácuo? Extrair tudo e qualquer coisa que tenha dentro do sistema, ou seja, líquidos, gases, sólidos, tudo que tenha. O gás ele tem que trabalhar de uma forma solitária, né? Lá dentro, somente gás na linha. Então tudo isso pode vir atrapalhar o desempenho do compressor. E sem contar que estamos falando do compressor, que é uma peça, é um equipamento elétrico, né? Mecânico e elétrico, e que não pode ter contato algum com umidade. Então, uma das maiores funções do vácuo é extrair essa umidade do sistema. Então, é muito importante que seja feito, que seja executado o vácuo. O que é o vácuo? Ausências de matérias, seja ela qualquer. Resíduos de malha, resíduos de soldas, resíduos de umidade, né? Qualquer que venha estar no sistema, que venha atrapalhar o desempenho do equipamento, deve ser extraído. E isso é feito na execução do vácuo. Por isso, a importância de se executar o vácuo, de fazer com que a máquina tenha o seu desempenho de uma forma máxima, né? 100% do seu desempenho. Então, é muito importante
que vocês levem isso daí para a vida, para a carreira de vocês, porque nada melhor do que você executar suas atividades da forma correta e lá na frente vocês vão ver que o retorno vai ser bastante gratificante. Nós vimos lá também o estado físico da matéria, né? E temos o estado sólido, líquido e gasoso, né? Nós falamos muito isso em sala de aula e vamos estar dando aquela paginada aqui, e caso vocês tenham dúvida, o momento de tirar hoje, né? Então vamos lá. Estado sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em estado de agitação baixa, podendo ser concentrada mais átomos em um mesmo espaço físico, né? Eu costumo dizer, dar esse exemplo em sala de aula. Imagine uma sala de um local com 2 metros quadrados e com 15 pessoas. Então, fica quase inviável, né, dessas pessoas se moverem. Então, vamos trazer essa referência aqui para o estado sólido. Essas pessoas seriam moléculas. Então, quanto mais dificuldade de essas moléculas se moverem, elas estão mais próximas do estado sólido. Nós temos como exemplo o gelo. O gelo nada mais é do que a água solidificada. Então, esse processo de solidificação causou a dificuldade das moléculas de água se moverem, né? Elas se solidificaram. Então, a solidificação nada mais é do que os átomos de moléculas não conseguirem se mover e estarem mais próximos uns dos outros, ocupando o máximo possível de seus espaços, né? Isso é o estado físico, né? Que a gente tem muito na climatização, na questão de solidificação, de bolas de trabalho, a serpentina da evaporadora, né? Que a gente consegue ver se a gente tem um nível muito baixo de gás, essa serpentina, essas válvulas de trabalho, elas dão indícios de formações de gelo, que é a água no estado sólido, né? E também temos o estado líquido, que ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação às mesmas matérias no estado sólido. Substâncias nos estados líquidos têm volume fixo, porém, a sua forma pode variar. Ou seja, apesar dela ter um volume fixo, se a gente tem de água e a gente bota em qualquer recipiente, ela não vai deixar de ter 1 litro de água. Porém, ela vai tomar o espaço e se deformar até ficar no formato desse recipiente colocado. Então, se a gente pega 1 litro de água e bota em uma garrafa, a gente vai ter ela mais concentrada ali no ambiente do que se a gente pega esse mesmo 1 litro de água e botar dentro de uma bacia, que ela vai estar mais dispersa, né? Porém, suas moléculas elas não estão tão juntas quanto no estado sólidos e tenta tomar formas, né, do recipiente que foi colocado. Então, é o estado líquido, né? Um exemplo maior aí, que é a nossa água, né? Nós também temos aí os nossos gases refrigerantes que estão no estado líquido, no qual mudam de estados, né? Líquido para gasoso, gasoso para líquido. Nós vamos falar isso aí mais à frente. Temos também o estado gasoso. Acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter formas e volumes variáveis, né? O estado gasoso é quando as moléculas estão mais dispersas, né? Então, vamos voltar para aquela salazinha
E a gente tem 15 pessoas em 2 metros quadrados, com maior dificuldade de se mover. A gente reduz essa quantidade de pessoas de 15 para 3. Ou seja, essas pessoas que ficam naquele ambiente vão ter mais espaço, vão estar mais dispersas, vão estar mais livres, então, para se moverem no ambiente, né? E o estado gasoso, ele tenta ocupar o máximo possível do ambiente. Se você libera uma quantidade de gás, 5, 10 libras, em um ambiente de 50 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, eles vão se expandir ao máximo possível, tentando ocupar todo o ambiente, né? Então, diferença dos estados aí. O estado sólido, moléculas confinadas, próximas, não possível as suas movimentações. O estado líquido, né? Não tão próximas, podendo se movimentar, porém não tão dispersas quanto o estado gasoso, né? Que tentam se dispersar o máximo possível, tentando ocupar todo o espaço, né? E a gente tem esses 3 estados físicos aqui ligados diretamente com a climatização. E falando aqui de estados físicos, né? Vamos falar um pouco aqui de fluidos refrigerantes, né? Então, nós temos aí, eu trouxe para vocês aqui 3 tipos de fluidos refrigerantes, mas acreditem, existem diversos fluidos refrigerantes, mais de 500 fluidos refrigerantes. Então, tem muita coisa aí para a gente estudar, para a gente aprender, porém, né, hoje, na nossa atual conjuntura, os gases mais utilizados são esses 3 aí, que é o R22, R410A e agora, que está chegando aí, acredito que vai dominar o mercado aí nos próximos anos, o R32, né? Então, vou estar falando um pouco de cada um deles e espero que vocês aproveitem o máximo possível. No caso de dúvidas, deixa aí no chat aí para a gente estar respondendo no finalzinho. Então, gás refrigerante R22 é um fluido refrigerante da família Freon, da DuPont, de gás incolor, mais conhecido como HCFC22 ou o R22 como comumente conhecido, né? Usado como refrigerante na área de climatização. O gás R22 ele tem uma ótima praticidade, é bastante compreensível e muda de estado físico muito facilmente, né? Porém, ele tem alguns empecilhos aí para a gente vir continuar a trabalhar com ele, né? O gás R22 ele foi proibido aqui no Brasil desde 2015, proibida a sua fabricação, né? Mas como tínhamos muitos equipamentos no mercado, no R22, foi se produzido muitos R2 e no qual vai levar um tempinho ainda aí para ele ser escasso totalmente do mercado, né? Eu acredito que até apesar de ser proibido, né? Espero que esteja enganado, mas que ainda se produz esse gás 22 pelo fato dele ter muitos equipamentos aí, milhões de equipamentos no mundo aí que utilizam esse gás refrigerante e no qual é uma oportunidade para a indústria aí aproveitar esse nicho de mercado aí. Temos também o gás R410A, vendido sob a marca registrada Puron, Genetron R410 e AZ20, né? É uma mistura que é utilizada como um fluido refrigerante nas aplicações de ar-condicionado. Como eu falei para vocês
gás refrigerante, R22, R410A, são blends. Blends são misturas, são vários tipos de gases que são misturados para fazer um fluido refrigerante e climatizar um ambiente, né? Então, sempre que for utilizar esses gases, que forem calibrar a máquina, o cilindro deve ser colocado de cabeça para baixo. A máquina ela deve absorver esses gases na forma líquida. Se você deixa ela virada para cima, o gás entra no equipamento da forma gasosa e não é ideal para uma mistura, né? O ideal é que seja da forma líquida. Como é uma mistura, estamos falando de vários tipos de compressões e elasticidades. Então, quando ele entra da forma gasosa, ele pode ter um componente acima do outro, desnivelamento dos componentes. Então, o ideal é que esse gás seja colocado no equipamento da forma líquida, ou seja, fui carregar o equipamento de ar-condicionado, coloco o vasilhame, gás refrigerante de cabeça para baixo e calibra, introduzindo o gás na máquina de forma líquida, porque esses gases são blends. E o R32, né? Eu falei com vocês um pouco dele em algumas aulas passadas aí, e eu estou trazendo ele aqui para vocês terem um maior conhecimento, porque futuramente talvez seja o gás para vocês estarem trabalhando aí, e ele tem tudo para estar substituindo os outros gases refrigerantes. O R32 trata-se de uma nova classe de fluidos refrigerantes que desperta grandes interesses na indústria mundial, pelo seu notável e baixo impacto ambiental. O R32 é um fluido refrigerante HFC puro, tá vendo? Como os outros refrigerantes, aqui o R22, ele também é uma HFC puro. Então, quando a gente fala do R22, do 410 ou outros gases como o R12, né, que eu vou estar falando um pouquinho mais na frente para vocês, a gente está falando de blends. Blends são misturas, né? Então, no caso do R32, não. Ele é um fluido refrigerante puro. Então, no caso dele, a gente tem uma diferença aí para trabalho, né? Porque ele é puro, ele não tem mistura. Então, ele pode botar, ser colocado na máquina, tanto da forma líquida quanto da forma gasosa, né? É assim utilizado em ar-condicionados pequenos. Também é usado como componente de misturas em HFC, ou seja, na composição desses outros gases aqui, também tem o R32. Ou seja, no R22 e no R410A, para a composição desse blend, é colocado também o R32. Como falando de mistura, para melhor compreensão, esses outros gases aqui de cima, tanto o R22 quanto o 410, eles possuem na sua composição o R32, né? O R32 está vindo no mercado aí com sua força total, né? É muito utilizado lá fora, nos Estados Unidos, Europa, pelo a sua baixa agressividade ao meio ambiente, né? Que tende a zero. Então, ele é muito competitivo, tem uma ótima elasticidade, um bom trabalho de pressão e tem tudo a ganhar o mercado aí futuramente. Em muitos países já foi substituído e é o único lugar de trabalho para a climatização. E isso talvez não demore para chegar aqui, né? Talvez tenha um pouco de resistência por nós termos outros gases refrigerantes, mas tudo depende de normas, né? Então, a partir do momento que tiver normas que permitam que ele entre, né? Ou melhor, né? Que permitam que os outros saiam, ele pode estar vindo aí com força total, então é bom que vocês se preparem. Professor?
Sim, pode falar também. O Antônio ele tem duas dúvidas. Uma é sobre a bomba de Sim. vácuo e a outra sobre o R32. Eu vou começar pelo da bomba de Pronto. vácuo, tá? Certo. A bomba de vácuo é utilizada também na hora de instalação ou só em manutenção? Pronto. Antônio, eu vou tirar a sua dúvida aqui de uma forma simples. Em instalação, é indispensável o uso da bomba de vácuo. Se você for fazer a instalação, a sua instalação só vai estar completa após a execução do vácuo no equipamento. Ou seja, fez a instalação da sua máquina, evaporadora, botou condensadora, botou a linha frigorífica, que é a tubulação, isolação, tudo direitinho. No final da instalação, bota a máquina para fazer vácuo, deixa lá 30, 40 minutos, a depender do equipamento, até mais, da bomba de vácuo também, né? No qual eu aconselho que seja a bomba de vácuo de 2 estágios, né? Que na bomba de vácuo de 2 estágios ela tem uma câmara superior, no qual o vácuo ele passa para o segundo estágio, fazendo um vácuo mais refinado, ou seja, uma maior qualidade de vácuo. Então, é indispensável que você faça o vácuo no momento da instalação. Na verdade, o vácuo ele é utilizado somente para instalações. Ou seja, se você desinstalou uma máquina, reparou ela, fez uma solda, fez um reparo no equipamento que precisou desinstalar, quando for reinstalar ela, não somente quando ela for nova, a nova fábrica que seja feita a sua primeira instalação, mas sempre que ela for reinstalada, né? O vácuo é a ausência de matéria na linha frigorífica. Se for substituir, se for substituir o gás refrigerante, você está vendo algum problema, alguma modificação na consistência do gás, na sua cor, no seu desempenho, vai retirar o gás para colocar um gás novo, tem que fazer o vácuo. Dispensa todo o gás que tem no equipamento, faz o vácuo na máquina e depois coloca o novo gás. Então, sempre que for trabalhar com um sistema frigorífico, que são as tubulações, antes de trabalho tem que ser executado o vácuo. Qual foi a outra pergunta, Lene? A outra pergunta é o seguinte: um ar-condicionado que funciona a Sim, R32, ele só pode ser recarregado com R32 ou ele pode receber outro fluido? pronto. Cada compressor ele tem a sua margem de trabalho, né? O seu tipo de gás refrigerante para estar sendo utilizado. Ou seja, se você tem um compressor R22, o único gás que pode ser utilizado naquele compressor é o R22. E um gás, você tem um compressor que funciona com gás R410. O único gás que pode ser utilizado é o 410. Esses gases, ele tem pressões de trabalho totalmente diferentes, elasticidade totalmente diferente. São fluidos refrigerantes que têm a mesma finalidade, porém as composições são diferentes. Então, cada compressor deve se trabalhar com seu gás específico. Se a gente tem uma máquina que funciona com gás R32, o único gás que a gente pode estar utilizando nela é o R32. Mas temos a exceção, né? Como tudo na vida, sempre tem uma brecha. Alguns equipamentos, alguns fabricantes, ele vem opcional, geralmente para 2 fluidos, né? A gente tem uma marca muito conhecida aí, que é a Springer Carry, já está no mercado aí há muito tempo, e que no qual ela vem com a opção de você calibrar ele tanto com o R22 quanto o 410. Porém, esses gases eles não podem se misturarem. Então, no momento da instalação, deve ser feita a escolha. Ou eu calibro com R22 ou com 410. O gás que for feita a escolha, esse compressor tem que trabalhar até o seu último dia de vida útil. Ou seja,
escolher o tipo de gás que você vai utilizar no caso dessas máquinas específicas. A gente vai ver lá na frente que tem uma etiqueta com as informações e você verificando lá que tem 2 tipos de gás ou mais, aí você pode optar. Porém, feita essa escolha, não pode voltar atrás. Caso a primeira vez com um tipo de gás, tem que utilizar até o seu último dia de vida útil. Maravilha, professor. Mas, geralmente, 90% dos equipamentos funciona com só um tipo de gás, né? Tomar muito cuidado com isso, principalmente com os compressores inverter. São compressores extremamente problemáticos, porque trabalham com pressões altíssimas e vocês podem estar causando aí problemas, aí, acidentes, perdas materiais, até mesmo físicas. Então, bastante cuidado. E também referente a isso daí, vamos falar aqui referente a esses gases, a questão de inflamabilidade, né? O R22, ele não é inflamável, então se você derramar o gás R22, o gás estiver disperso aí no ambiente, e você riscar um fósforo, nada acontece. Mas o contrário desses dois outros gases aqui, o 410 e o R32, que são levemente inflamáveis. Então, se tiver uma boa quantidade, tiver contato com centelhas que provoquem fogo, pode vir a inflamar. Então, bastante cuidado trabalhar com esses tipos de gases aí, tanto o 410 quanto o R32. Professor, ele tem mais uma Mais dúvida. dúvidas aí sobre gás? Sim, o Sim, pode Antônio falar. perguntou também como identificar qual gás de cada máquina. Pronto. Ó, Antônio, vou pedir a você só para segurar um pouquinho aí, que no finalzinho eu vou trazer a tabela e vou mostrar a você como identificar na máquina. Então, segura um pouquinho aí, que essa resposta aí eu já te dou. Pronto. Ó, pessoal, eu trouxe aqui para vocês aqui a atualização de impacto ambiental e tendências do ar-condicionado, ou seja, são os gases que são utilizados por sistema de ar-condicionado no mundo. Então, a gente tem aqui, eu trouxe uma tabela aqui, ela está em inglês aqui, mas eu vou estar traduzindo aqui para vocês, mas como é uma questão mundial, ela está disponível em outra língua. Então, a gente tem aqui os 4 tipos de gases, né? A gente tem o R32, o 410 e o R32 e também o R12, no qual eu não falei para vocês porque ele foi retirado da climatização por causa do seu grande índice de impacto ambiental. Então, ele foi retirado. E aqui são as tendências que vêm se inovando, né? Na climatização é bom a gente estar sempre... O conhecimento, quando a gente aprende algo, o próximo passo é sempre aprender mais, porque o mundo ele vai evoluindo e a gente tem que acompanhar isso daí. Então, a gente tem aqui 4 tipos de gás e foram os gases que veio surgindo desde quando começou a climatização, né? Então, a gente começou aqui com R22, R12, né? Depois veio para o R22 e 410. E acredite, olha aqui embaixo, aqui, ó, a tendência aqui embaixo, aqui, ó, o R32. Ou seja, a era do 410 e R22 está ficando cada vez mais distante. Então, vamos para aí conhecer o máximo possível. E aqui na tabela a gente tem aqui, ó, um índice de dano potencial na camada de ozônio. Então a gente tem aqui, ó, no R22 a gente tem 1,0 de índice. No R22 a gente 0,055, né? Isso aqui é agressividade referente à camada de ozônio, né? No qual a gente não tem o mínimo interesse, não está prejudicando, porque a gente depende extremamente dela, né? Mas no caso do R410 e o R32, ó aqui, galera, é 0,
ou seja, eles não agridem a camada de ozônio. Então, são gases que veio aí para ter um ganho aí, né, na questão de impacto ambiental. Então, são caminhos que não tem volta. Então, esses gases que anteriores, tanto o R22 e quanto o R12, eles tendem a saírem e ser extinguidos do mercado da climatização. Então, é do 410 para cá. E aqui nós temos do lado aqui é o potencial de agressividade do aquecimento global, né? E a gente tem aqui um potencial para 100 anos, né, de agressividade do aquecimento global. Então a gente tem aqui, ó, no R12, olha para aqui, 10,900. O potencial de agressividade em 100 anos no aquecimento global. Então, a gente para observar aí, a gente vê centenas de milhares de equipamentos aí funcionando com tipo de gás. O dano no aquecimento global é muito grande. Mas quando a gente vem para o R22, a gente tem uma taxa bem menor, ou seja, 10%, né, do dano ao aquecimento global referente ao R12, né? Mas já no 410, apesar dele ter pouco dano na camada de ozônio, já no aquecimento global referente na durabilidade de 100 anos, ele tem um índice de 2,090. Então, é um índice bem maior do que o R22, né? Mas, claro, que a intenção maior é proteger nossa camada de ozônio, né? Mas se a gente puder causar um dano menor no aquecimento global, reduzir esse aquecimento global aí ao mínimo possível, melhor, que é o que acontece com ele aqui, ó, com o gás R32, que é a nova tendência que vai vir fortemente aí no mercado aí nos próximos anos. Talvez não nos próximos anos, mas aí na próxima década, alguma coisa assim, porque o 410 ainda está muito forte, tem muitos equipamentos, tanto o R22 quanto o 410, mas é bom sempre estar pronto. Para vocês que estão chegando agora, vocês têm que pensar lá na frente, pensar no futuro, né? Então, o bom estudante, o bom empreendedor, ele pensa lá no futuro. Então, aqui a gente tem um gás R32, no qual o dano, né, o potencial de dano à camada de ozônio é zero, né? E o potencial de dano ao aquecimento global em 100 anos é 675, ou seja, bem inferior referente aos outros gases refrigerantes. Então, pessoal, é tendência, é 32 aí, nas próximas décadas aí, porém a gente está tendo muitos equipamentos de R22 e R410. E eu estou aqui preparando vocês para estarem trabalhando com qualquer um desses refrigerantes. Pronto, aqui eu vou estar respondendo a pergunta do Antônio. Antônio, aqui é uma tabela de informação que a gente vê em todo e qualquer equipamento de climatização, né? Talvez alguns venham com informações a mais e outro com informações a menos, mas geralmente vem com todas essas informações aqui. Aqui a gente tem o equipamento Electrolux, né? E aí você recebeu o equipamento, você vai instalar. Primeira coisa que você deve verificar se o equipamento corresponde ao que foi comprado. Seu cliente diz, eu vou instalar uma máquina de 18.000 BTUs. Comprei a máquina Electrolux, 18.000 BTUs. Você vai ver se os dois equipamentos são Electrolux, porque o lojista, quando ele tem equipamento, ele tem diversas marcas, diversas capacidades. Então, no momento lá que alguém foi descarregar, foi fazer entrega, alguma coisa assim, podem trocar esses equipamentos e no momento da instalação você deve perceber a não violar a embalagem e, se possível, realizar a troca. Então,
verificar se a marca é correspondente ao que o cliente falou que ia instalar. Segundo, a sua capacidade, toda etiqueta de ar-condicionado, as informações. A sua capacidade. Vocês não precisam anotar isso daí. Essa etiqueta foi retirada do material de vocês. Então, qualquer dúvida é só ir lá, dar uma pescadazinha para se manter atualizado. E aí tem a dúvida maior do Antônio. Como é que a gente sabe o tipo de gás que vai ser colocado no equipamento? Pronto, Antônio. Aqui a gente tem, ó, o tipo de gás refrigerante, né? Então a gente tem aqui nessa máquina é uma Electrolux de 18.000 BTUs com gás refrigerante R22, ou seja, essa máquina tem que ser, ela já geralmente essa máquina vem com gás, então já vem com gás R22 e no caso de necessidade de calibrar o equipamento tem que ser recalibrada com gás R22. Então, até o último dia de vida útil desse equipamento, ele vai ser calibrado com gás R22. Aí você me pergunta, mas qual a quantidade que eu coloco no equipamento? Aqui não está marcado, não está circulado, mas logo embaixo do tipo de gás vem a carga de gás, ou seja, 1.400 gramas, 1,4 kg de gás para essa máquina funcionar da forma correta, entendeu? Então, fui calibrar a máquina, fiz uma manutenção, teve que dispersar o gás, não sabe a quantidade, não sabe calibrar pela pressão, bota a balança, bota o gás e bota 1.400 gramas de gás, 1,4 kg de gás e a sua máquina vai funcionar perfeitamente. Nós temos também aqui a pressão do equipamento. A gente temos aqui o watts, né? Que o consumo do equipamento é muito importante para que você passar essa informação para o cliente, para ele ter noção da quantidade de watts que é consumido por hora do equipamento de ar-condicionado, para eles ter uma noção da alteração na conta de luz, né? Após a utilização do equipamento. E a voltagem, ó, como ela está aqui bem destacada aqui, ó, em negrito, e bastante destacada aí, referente às outras informações. É bastante importante que seja feita isso. Hoje já tem equipamentos com a voltagem de 110, né? Possa ser que vocês peguem um equipamento para instalar que tenha uma voltagem até maior, né? Equipamento industrial aí que funciona com 220 trifásico, com 380. Então, é bastante sempre necessário sempre estar acompanhando essas informações. Professor? Então, se vocês olharem, sim, A máquina, vai ela falar, Léo. já vem com a quantidade de gás suficiente para o funcionamento ou é necessário fazer uma recarga? Como é que isso funciona? Bom, a máquina geralmente até 33 mil, geralmente ela vem com gás para a quantidade de linha. Geralmente 5 metros, 7 metros de linha para a máquina trabalhar com 100% de eficiência. Caso você viu a referência lá e você viu que sua metragem vai ser superior à especificada do fabricante, você vai ter que calibrar esse gás, ou seja, adicionar gás. E o fabricante ele tem uma tabelinha da quantidade de gás, a quantidade de grama para cada metro, né? Então, geralmente é 20, 30 gramas para cada metro em excesso. Então, se você tem 2 metros, 3 metros a mais, você vai botar entre 20, 40, 30 gramas de gás a mais para estar completando esse sistema frigorífico. Mas cada fabricante tem sua especificação, mas isso tem manual. Como eu venho dito a vocês, o melhor amigo do instalador é o manual. O manual é para vocês acompanharem todas as diretrizes do fabricante.
Se vocês pegarem o manual e forem lá, olharem as dicas, vocês não vão ter erro. Vocês vão instalar ar-condicionado da forma mais correta possível. Então, observar as informações do fabricante. Então, Lene, resposta. As máquinas vêm sim com a carga de gás, porém, para uma determinada distância. Caso exceda, tem que ser acrescentada. Se for uma distância menor, tem que ser reduzida. Tem que liberar uma parte do gás para que possa vir trabalhar com a quantidade e a pressão adequada. Aí a maioria dos gases das máquinas vem. Porém, as máquinas de maior porte, que são as máquinas de 36, 48, 42 mil, 58, 60 e 90 mil, hoje elas não vêm mais com gás. Antigamente elas vinham, mas hoje não. Por que isso? Isso aí é questão industrial. O fabricante, ele tende a fazer melhorias no equipamento, mas eles não querem repassar esse alto custo para o consumidor final. Então, o que é que eles fazem? Eles reduzem algum componente para manter o preço do equipamento ou até reduzir o mesmo. Porém, esse custo acaba sobrecaindo sobre o consumidor final. Ou seja, se você compra uma máquina de acima de 36 mil hoje, você paga pelo equipamento, paga pela instalação e também paga pela carga de gás. E aí entra a nossa tabelinha aqui. A máquina veio, suponhamos que essa aqui seja uma máquina que veio sem gás. O que é que eu preciso fazer? Você vai instalar ela normal, faz o vácuo no equipamento para extrair todos os sistemas frigoríficos. E aqui a gente tem o tipo de gás, que é o R22, e a quantidade que vai ser colocada. Ou seja, você vai pegar o gás R22, sua balança, e botar 1.400 gramas, 1,4 kg de gás, isso é máquina. Professor, acho que ficamos sem seu som. Eu acredito que o professor tenha caído. Mas a gente vai aguardar que ele retornar. Ele já deve estar voltando. Enquanto o professor volta, e aí, pessoal, o que é que vocês estão achando dessa live, das lives que a gente está oferecendo? Eu tenho visto que vocês dois têm participado bastante. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, alguma dúvida que vocês queiram tirar?
Pronto, o professor está voltando agora. Pessoal, tive um probleminha aqui técnico aqui, mas estou de volta. Maravilha. Prontinho. Vamos lá. Pronto. Aqui como eu informei aqui a vocês aqui. Informações na máquina. Verificou a marca correspondente ao equipamento, voltagem, tipo de gás, a quantidade de gás que vai ser calibrada a máquina, e aí vocês vão ter todas as referências para fazer a instalação. A máquina acima de 36 mil, o que é que deve ser feito? Faz o vácuo do equipamento, vê o tipo de gás e calibra. Lembrando, pessoal, que sempre que for botar o gás para verificar a quantidade correta, utilizar a balança. Então, é fundamental que seja utilizada a balança para botar a quantidade correta do gás no equipamento. Espero que vocês estejam cheios de dúvidas aí. Vou abrir para vocês aí agora aí, tirar as dúvidas de vocês e fazer as perguntas aí. Oi, tá me ouvindo? Pronto, pode falar. É o seguinte, há uns 3 meses atrás, certo, eu comprei um ar-condicionado, né? Zero na loja. E aí eu chamei como é que diz, meu Deus? Um rapaz para instalar, entendeu? Você é até um colega meu. Sim. Só que é o seguinte, só que ele não passou, certo, a bomba de vácuo, certo? E com mais ou menos 45 dias de comprado, certo? Como é que diz? O equipamento Na condensadora, certo? Na condensadora, sim. Na junta da serpentina, entendeu? Na solda de fábrica estourou, entendeu? Sim. E aí eu chamei assistência técnica. Só que aí foram o quê? Foram 60 dias para poder consertar, entendeu? Só que eu coloquei na justiça, entendeu? Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: será que foi tipo devido ao excesso de pressão, certo, que estourou isso? Entendeu? Que tipo estourou a solda, entendeu? Que a distância era curta, entendeu? Pronto. Aí o que acontece? O que pode ter acontecido aí? Primeiro que ele fez a instalação da forma incorreta porque ele não executou o vácuo. Isso não foi ocasionado pela ausência do vácuo, né? A ausência do vácuo ela mantém impurezas na linha e pode vir a danificar o compressor e o seu desempenho, né? No caso aí, você me disse que estourou a serpentina condensadora. Como você me falou agora aí que a distância era curta, talvez, como a gente anteriormente aí, que quando tem uma distância maior, a gente completa o gás, e quando tem uma distância menor, a gente reduz a quantidade de gás, talvez a máquina estivesse trabalhando com uma pressão maior, né? Mas independente disso aí, ele deveria, quando testar a máquina, ele botar o manômetro e acompanhar a pressão da máquina, para ver se a máquina estava funcionando na sua pressão adequada e se ele precisava reduzir ou aumentar a quantidade de gás, né? Mas talvez também não tenha sido o problema. Quando ela suporta uma pressão muito grande, então sua máquina ia desarmar por alta pressão, porque ela estava com muito gás, aumenta a pressão no compressor, ela desarma, ela aquece, então ela desarma por segurança. Mas o fato de ter rompido possa ser que tenha tido problema de fabricação, entendeu? A solda, ela vem, essas máquinas é soldada geralmente por equipamentos robóticos. Então, possa ter que teve algum probleminha lá, a solda não ficou tão resistente e acabou não suportando a pressão, que no caso poderia estar acima da normal, né? Talvez se tivesse com a pressão normal, isso aí se postergasse
pouco mais e você só viesse a ter esse problema aí depois de algum tempo, talvez até anos, né? Então, para você perceber que uma coisa leva a outra, então isso é bastante cuidado. E isso daí serve para que você observe e veja, agora que está entrando no mundo da monetização, que você deve estar atento a tudo isso. Então, não deixar de fazer o vácuo, verificar a pressão do gás, olhar a distância. O que é que nós conversamos? Que a distância mínima entre os aparelhos, a linha frigorífica, tem que ter 2 metros. Né? Se você tem um espaço curto, você bota a tubulação a mais, enrola essa tubulação, passa por trás da máquina, mas essa máquina tem que ter no mínimo 2 metros de linha. Né? Geralmente, um equipamento desse, uma máquina de 7, 9 mil, 12 mil, ela vem com gás para até 5, 7 metros de linha, entendeu? Então, muitas das vezes, você bota ela com 2 metros, até com 3, e você tem que reduzir a pressão do gás, você tem que expelir o gás que vem no equipamento. Então, tomar bastante cuidado com isso. É de suma importância, quando fazer a instalação, testar a máquina e verificar a pressão está correta. Se você instalou a máquina, a pressão está muito alta, reduz a pressão da máquina. Está muito baixa, calibra um pouco do gás. Entendeu? Então é bom se atentar a isso daí. Mas no seu caso aí, simplesmente agravou a situação, né? Mas eu creio que tem um problema aí de solda mesmo, da questão fabril mesmo, que deve ter tido algum problema, né? E muitas das vezes, como é um equipamento que é produzido em lote, talvez esse problema tenha tido em outras máquinas também, ou até mesmo no lote inteiro que foi fabricado. Mas certo, não exonero a culpa do instalador. Não exonero ele dos coisas, porque ele agravou o problema. Entendeu? Mais alguma dúvida aí? Não. Pode falar que a gente já fica aí com você. Pronto. Certo. Então, professor, acho que não temos mais dúvidas. Quero te agradecer por essa aula, pela sua disponibilidade de vir aqui dar uma aula no feriado para a gente. E sempre disposto, disponível. E agradecer ao Alexandro, ao Antônio, aos outros alunos que entraram e saíram. Alguns tiveram dificuldade de liberar o áudio e acabaram não conseguindo e desistiram. Parabéns para vocês que sempre estão presentes, fazendo dessa fase uma oportunidade. Professor, muito obrigada, viu? Eu queria só deixar aqui falar umas palavrinhas aqui para os poucos que estão aqui com a gente e relatar uma situação que aconteceu comigo. Eu já viajei para outra cidade para acompanhar uma palestra e no qual a mesma foi paga. E aí, hoje, graças à tecnologia, vocês têm a oportunidade de ter em casa a instituição proporcionando para vocês gratuitamente. Então, a vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença. A quem vai assistir esse vídeo depois, peço que assista com maior detalhamento e aproveitem cada momento, todas as lives que o Instituto está disponibilizando. Isso é conhecimento. O professor caiu de novo. Rapaz, eu tô me escrevendo. Rapaz, eu tô me escrevendo em tudo, estou assistindo tudo, entendeu? Isso é ótimo, isso é ótimo. São Tudo poucas pessoas que têm essa determinação, sabe? Porque quando tudo isso passar, quem vai sair na frente é quem estiver mais preparado. E nessa fase de recessão, com certeza. o professor está entrando aí rapidinho para falar também, que a gente não pode se limitar a saber fazer só uma coisa. Então, quanto mais a gente sabe, se a gente sabe, né? Sabe mexer numa lâmpada, instalar uma tomada, se a gente entende do que for, quando aparecer uma oportunidade, você vai estar capacitado ou mais preparado do que outras pessoas que não sabem fazer. Então, isso é muito importante. Com certeza. Você está assistindo a aula da Sica, como diz, da Tigre, entendeu? Como diz, dos Lorenzetti, tudo que está, como é que fala, disponível, eu estou assistindo, entendeu? Porque conhecimento é tudo, parabéns, né? É verdade. É a única coisa que ninguém tira da gente, né? Conhecimento é tudo. Com certeza. Valeu, Lini, viu? Certo, obrigado Pronto. por tudo aí, pela atenção, entendeu? Pronto. Estão me ouvindo?
Sim, professor. Pronto. Eu estava ouvindo vocês conversar aí, e mesmo que vocês, tem muitas coisas aí que as pessoas estão no curso de climatização e tem uma live de uma outra coisa, tipo eletricidade, outra coisa. Tudo isso, lá na frente, vocês vão precisar. E caso vocês não precisem, vão servir até no cotidiano de vocês. Então, é muito importante que a gente aproveite. Conhecimento nunca é demais. E eu quero deixar aqui, aproveitar e dizer uma coisa aqui, que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Apesar de intangível, o conhecimento é o único bem vitalício de um ser humano. Então, é a única coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de vocês. Então, conhecimento nunca é demais. Aproveitem todo momento, a disponibilidade aí que o Instituto está trazendo para vocês aí, dos profissionais aí, que trabalham arduamente para poder trazer o máximo de conhecimento para vocês. Obrigada, professor. Concordo com tudo que o senhor disse. E agradecemos mais uma vez por todo o conhecimento que o senhor transfere para a gente, viu? Ótimo, ótimo. Então, sempre à disposição. Valeu. Precisando, eu vou estar aqui para ajudar vocês. E a forma que vocês me recompensam é trazendo o melhor possível do trabalho de vocês lá fora, quando vocês começarem a exercer sua atividade e poder me representar de uma forma legal, que venha trazer um legado legal para a nossa história. Valeu, professor. Obrigado aí, viu? Valeu, obrigadão mesmo, de coração. Forte abraço a todos. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.